Olá pessoal, boa tarde. Celina Salomão aqui para mais um episódio do nosso podcast Legal Operation, Inovação e assuntos ligados à transformação digital do segmento jurídico. E hoje a gente tem duas pessoas que a gente gosta muito, que acompanham a trajetória já há alguns anos. Paulo Silva, Dani Pacheco, dispensa apresentações, quem quiser saber mais, enfim, do currículo deles, de todas as experiências que eles possuem, aí o background. Vai no LinkedIn, procura lá o Paulo Silva e a Daniela Pacheco, que eles têm sempre muita experiência para compartilhar com a gente. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Obrigado. E a ideia é a gente ter um papo bacana e ao mesmo tempo leve, né? Mas ao mesmo tempo profundo sobre aquilo que a gente está enxergando no mercado, a transformação que a gente tem visto, especialmente para a gente que vem de uma era menos tecnológica, digamos assim, né? Todo mundo aqui é jovem, claro. Mas a gente vem de uma era onde a gente fazia controladoria e fazia inovação e fazia entregas ou pensava em alta performance sem todo o arsenal tecnológico que temos disponíveis hoje. Então eu gosto muito de conversar com pessoas que fazem, que executam, que saem, que não ficam só no campo, digamos, consultivo do que é Legal Operation, do que é controladoria. E é porque daí a gente troca de fato experiências sobre dores e sobre um ponto que eu gosto de brincar, que é assim, o hashtag deu errado, né? Ninguém compartilha isso, todo mundo gosta de falar sobre as coisas que dão certo. E a gente poder ter background, ter histórico para compartilhar as coisas que não dão tão certo e poder compartilhar isso com o nosso público, eu acho que é algo de valor que a gente procura trazer aqui. Muito bem-vindos, Paulo, Dani, obrigada aí por terem aceitado esse convite e por dedicar um pouquinho do tempo de vocês. Obrigada. Eu vou falando porque senão a gente já está no imenso desafio de reduzir tudo que a gente tem para falar em poucas palavras, porque nós fizemos um desafio de poder de síntese, colocaram eu e a Dani para fazer isso aqui juntas hoje. Se deixar, vai ser aqui praticamente uma série do Netflix. Eu, Paulo e Celina juntos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, fico muito honrada a gente poder dividir experiências, compartilhar coisas que às vezes a gente faz numa reunião ali no Teams, e aqui a gente poder dividir, fico muito feliz. E estar aqui com meu parceiro de agonias e alegrias diárias. Agonias e alegrias, adorei. É sempre muito bom, a gente está sempre conversando sobre tudo isso que a gente vai falar aqui com vocês um pouquinho. Valeu, obrigado Celina pelo convite, né? Obrigado a você, obrigado a For Legal, né? Ela é uma apoiadora desse projeto, né? Se não mais, fosse ela, a gente não ia conseguir executar, porque tem muita coisa envolvida por trás. Então, obrigado pela oportunidade, acho que como a Dani falou, a gente fica muito contente de também estar aqui junto, né? De fazendo isso junto. E é uma oportunidade de conversar, de discutir, eu acho que você abriu bem, acho que tem algumas... tentar, de alguma maneira... debater para além do hype, né? Acho que é debater, conversar para além do hype. O que é o hype? Conta para quem está ouvindo isso e fala hype. Assim, isso eu aprendi há pouco tempo, tá? Aprendi com jovens. Então. Ele aprendeu comigo. Né? Mas, aprendi com a Dani. Né? Acho que quando a gente está falando sobre Legal Ops hoje, acho que é muito bom, porque é um tema que veio para a ordem, né? Para a ordem do dia, em escritório, em departamento. Porém, isso, como tudo que vem para a ordem do dia, né, isso também vem, às vezes, com uma certa... com entendimento, às vezes, que não é muito claro por parte das pessoas, ou né, as pessoas que não trabalharam com isso, ou que não trabalham, às vezes, tem uma tendência a achar isso de uma certa... olhar para essa atividade, olhar para esse trabalho, olhar para a área de Legal Ops, às vezes com algumas expectativas talvez equivocadas. Gourmetização, exato, glamour, né? Enfim, né? E isso às vezes é até ruim para quem quer entrar na área, né? Porque de repente quem está querendo entrar na área tem ele vem com uma visão, né? Cria um romantismo, exato, né? De que olha, e que na verdade, né? É muito mais Legal Ops é muito mais sangue, suor e lágrimas, né? Arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, muito mais do que grandes teorias. É trincheira de batalha. Então, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar sobre isso. Obrigada a vocês por estarem aqui, e eu quero começar, e a gente vai falar dessa história do hype e tudo mais, daqui a pouquinho que a gente vai falar desses movimentos. Eu até tinha algumas considerações, eu vou ficar quieta, vou me esforçar para não ficar alongando cada história, senão a gente não vai sair daqui hoje, como a gente já falou, né? Conta pra gente o seguinte, carreira jurídica, né?
Quando eu conheço, claro, vocês, mas para quem não conhece e está assistindo, acho pouco provável, mas conta um pouquinho da trajetória de vocês e assim, o que vem na frente, né? Como é que vocês enxergam? Vocês são profissionais do direito que se tornaram profissionais da gestão, pensando na gestão como um guarda-chuva macro, porque, pelo menos na minha visão, o Legal Ops é um método de trabalho para a gestão jurídica, né? Sim. O que vem primeiro? Primeiro veio a formação jurídica e depois especializações, ou vida prática, sangue, suor e lágrimas, aprendendo ali nas trincheiras da vida profissional como executar uma atividade, olhando e focando em alta performance. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho dessa jornada de vocês e o que foi, de repente, a virada de chave, né? Quando o disjuntor realmente baixou e falou, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer e vou buscar novos caminhos de especialização e de estudos para me profissionalizar melhor nessa área. Para mim, desde que eu me conheço, assim, profissionalmente, eu entrei na faculdade e já fui fazer estágio numa área de controladoria jurídica. Então, tem muito tempo. Então, em 2007, 2008, eu já trabalhava numa área de controladoria jurídica, mas daquela forma bem arcaica, processos muito manuais, papel, diligência, fórum. Ela era a área indesejada. Eu era aquela estagiária que, com sorte, se eu passasse na OAB, eu poderia ser ali uma advogada recém-formada e imediatamente seria repelida da controladoria, porque era a área que ninguém ficava. Era a área daqueles que não passavam na OAB. Mas eu gostava muito de mexer no Excel, eu gostava muito de mexer no sistema, eu gostava muito de ir pro fórum e caçar os alvarás que ninguém achava. Eu gostava das tarefas que ninguém gostava de fazer. E eu tive muita dificuldade, aí vem a parte não romântica, para me encontrar na faculdade. Porque eu não tinha curso sobre isso, eu não tinha ninguém que falava... isso chama A ou B ou C, isso é Legal Ops, isso é controladoria. Eu estava numa área que chamava administrativo apoio. Os paralegais, né? Eu não tinha uma definição do que eu era. Eu lembro dos meus colegas de faculdade que falavam, você vai estudar 5 anos, você vai fazer isso? Você lê publicação? Então, eu não tinha uma identidade profissional e isso... até o meu 6º, 7º ano, porque eu demorei para passar na OAB. Eu não tinha entendimento técnico jurídico. Eu não sabia fazer bem uma peça, mas eu sabia muito bem entender a visão gerencial de uma equipe, eu sabia muito bem fazer um relatório, eu sabia muito bem fazer um saneamento de base manual, mas eu não sabia fazer uma petição juntada. Eu não sabia. E aos poucos, eu fui entendendo que tudo bem, eu era uma profissional diferente. Eu poderia ter uma área disso, ainda que ninguém gostasse. Ninguém gostava mesmo, era uma área subjugada, era uma profissão que a gente sabe não tinha carreira. Aliás, podemos dizer que ainda não tem uma carreira definida. Mas eu fiquei. Eu até tentei ser advogada um tempo, fui advogar, fui trabalhar com contencioso, mas eu nunca gostei. Eu sempre gostei de atuar com operação, e operação mesmo. Arrumar cadastro, arrumar processos, arrumar fluxos, estruturar. E isso foi me fazendo, desde muito novinha, a fazer micros gerenciamentos de equipes, de estagiários. E eu fui crescendo, até que eu fui tendo essa identidade aí de gestão de operação em controladoria jurídicas em escritórios em particular. Então, a minha virada de chave, eu acho que de fato ela só aconteceu quando eu entendi que eu podia ser alguém diferente dentro da área jurídica. Porque mesmo nos escritórios que eu trabalhei, eu escutava isso até de sócios, que eu não ia ter... você não vai ser sócia, você não é advogada. Eu, qual? É ativa. Você não é advogada, você não tem atividade jurídica. Você não vai ter espaço aqui, você não é advogada, você é uma administradora, você entende da administração, você não entende do negócio, do escritório. Então, eu fui mudando minha perspectiva de carreira quando eu entendi que essa era uma visão errada, talvez congelada de mercado, e que eu tinha uma habilidade que talvez poucas pessoas tivessem. Gestão, que talvez não era tão expressiva naquele momento, não era de tanta importância, e com a tecnologia se alavancou para um nível assim, de importância efetiva. Para mim foi algo que eu me formei nessa área em prática.
Muitas pessoas ao longo de toda a minha carreira falam, mas que coisa você fez? A vida. Mas onde você foi? E tanto que depois fui dar aula, mas criando métodos de coisas que eu errei e acertei, de coisas que eu vi e vivi. Validação na veia, né? Na Testa, na veia. Deu certo, fica, não deu. Hoje a gente tem um monte de curso, hoje a gente tem um monte de coisa, hoje você consegue transitar nessa carreira e isso é Você maravilhoso. tem mais material hoje, né? Mas antes eu não tive essa, putz, eu sou isso. Não tive, demorou muito. Talvez tenha sido ano passado, mas demorou muito. Eu vou tentar fazer um compacto aqui, porque eu falo que, né, diferente da Dani, eu costumo brincar que eu falo que atualmente eu tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa, né? Então, que já passou. Mas, resumidamente, né, tentar dizer, a minha primeira formação ela não foi direito. Eu sou técnico em administração. Então, numa outra época. E eu comecei a minha carreira profissional no mercado financeiro. Para você que está me escutando, eu vou falar mercado financeiro e talvez você pense naquele cara de colete da Faria Lima. Não era isso. Eu comecei como caixa de banco. Né? Eu comecei ali na verdade, comecei como office boy, depois virei escriturário, depois virei caixa de banco, depois virei tesoureiro. Por que isso aqui é importante? Né? Eu gosto sempre de dizer que aquela história de que nada é por acaso é verdade, ou talvez não que as coisas, não é questão do por acaso, mas é como você trabalha as suas experiências. É porque, veja, a minha carreira dentro do banco, ela foi sempre em área de operações. Ela sempre foi em área de operações. Então, eu já vinha trabalhando essa ideia de operação, né? Eu começo a trabalhar em banco no momento, um pouco antes do... e agora a gente vai denunciar a idade, um pouco antes do Plano Real, né? Eu comecei a trabalhar acho que um ano antes do Plano Real, né? Então é um momento também em que o mercado financeiro começa a sofrer algumas consolidações, começa a trazer bancos que não eram tão tecnológicos, né? Passam também a adotar tecnologia, inclusive o banco que eu trabalhei. E aí isso em algum momento ali vai me preparando com essa ideia de processo, com essa ideia de fluxo, com essa ideia de padrão, né? Porque era muito, a gente trabalhava muito com isso, né? Com controle, né? Anos lá na frente, faço a faculdade de Direito, né? E me habilito, me torno advogado, mas eu continuei trabalhando muito tempo no banco ainda. Né, e não como advogado. Eu trabalhava em áreas operacionais, tive uma passagem por uma área comercial ali. Nessa época eu advogava no segundo turno, né, por assim dizer. Eu brincava que eu advogava muito mais do que eu podia e muito menos do que eu queria, né, porque eu trabalhava no banco e depois ainda tinha fazer alguns processos e tudo mais. E aqui acho que tem uma experiência que é importante, né? No banco, eu acabei sendo aquele cara que... Sabe aquele cara que... O cara que mexe um pouquinho com Excel? Sim, né? Claro. Então, aí fica aquele negócio. Não, fala com aquele rapaz ali que ele vai encontrar mais rápido o resultado que você tem está querendo. Tem um negocinho ali que ele vai chegar. fazer, tem um negocinho que ele faz e tudo mais. Trabalhei com um sujeito aqui e me permita citá-lo porque, de fato, acho que aqui tem uma questão de a gente reconhecer quem é importante e relevante na tua carreira, né? Eu trabalhei com uma pessoa que hoje é diretora jurídica do Mercado Livre, mas neste banco, né, que é o Humberto Chiesi, e o Humberto Chiesi vai para um escritório e um dia ele me liga, eu estou trabalhando no banco, ele fala assim, cara, você não quer vir trabalhar aqui? Você manjava um pouquinho de Excel, você não quer me ajudar a fazer algumas coisas? E eu trabalhava no banco, saía do banco, ia para o escritório e trabalhava ali e ajudei naquele momento ali o pessoal do escritório a definir um pouco o sistema, a definir campo, a definir parâmetro, né, e tudo mais. E as coisas foram seguindo, e para tentar fazer um grande resumo, eu fiquei no mercado financeiro até 2012. Foi a última instituição financeira por onde eu passei. Essa instituição sofreu uma intervenção do Banco Central. E aí, quando eu saí, eu me vi numa situação que eu falava, pois bem, eu tenho conta para pagar, tenho um monte de coisa para fazer, e aí, o que eu faço? O que eu sou? Né? Acho que a Dani falou disso, né? O que eu sou? E eu ficava muito naquela, eu sou um bancário que fez direito,
né? Eu sou um advogado que trabalhou em banco. O que vem primeiro? É até né? difícil, você vai procurar o quê, Sim, né? Nossa. O que eu... E aí, né, naquele momento eu estava finalizando minha pós-graduação em Direito Civil do Consumidor, e aí tinha alguns colegas, né, e o pessoal virou para mim e falou, cara, por que você não quer ser correspondente? E foi uma experiência, eu falo que foi uma experiência sensacional, porque foi esse tempo que eu fiquei de correspondente, foi o tempo em que eu aprendi a dinâmica do fórum, a dinâmica do cartório, que a gente não aprende na faculdade. Né? Se você está me escutando aí, está fazendo faculdade, saiba disso. Você não vai aprender a dinâmica do cartório na faculdade, meu amigo. A dinâmica do cartório você aprende no cartório. É aquela história de encostar a barriga no balcão, no meu caso, a minha barriga um pouquinho grande já, o umbigo no balcão ali é extremamente importante. E comecei a fazer isso. Até que um dia, novamente, esta mesma pessoa, esse Humberto Chiesi, que agora trabalhava numa empresa de telecomunicações, me chama para fazer um trabalho ali, que seria um trabalho pontual e tudo mais, e por uma série de coincidências eu acabei ficando. E o que eu percebi, porque aí foi a primeira vez que eu entrei num departamento jurídico. Eu já tinha uma experiência em escritório, mas até então eu nunca tinha trabalhado em departamento jurídico. E quando eu entro no departamento jurídico, eu olho para aquilo e falo, peraí. Né? Então, imagina que aqui a gente tem muito cenário em que muita coisa operacional é internalizada, muita coisa ainda é feita pelo time ali, por alguns profissionais e tal. E aí, quando eu olhei para o lado, você tinha ali, óbvio, todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver na carreira. Eu falei, mas espera aí, este cara aqui já é um excelente profissional em direito do consumidor, esse outro em tributário, esse outro em trabalhista, esse outro em regulatório e tal. E eu falei, o que eu sou bom? E aí eu percebi que departamento jurídico não tinha processo. Eu percebi que departamento jurídico não tinha ideia de operação, não tinha ideia de manualização, não tinha ideia de padronização, não tinha ideia gerencial. Falei, cara, aonde é que eu consigo, naquele momento, levando em conta que eu já era um profissional àquela altura do campeonato, que já estava ali com mais de 30, né? Onde é que eu consigo me destacar efetivamente aqui? Né? Tudo bem, eu conheço, eu tenho pós-graduação, conheço direito material, já advoguei, mas não vai ser aqui que eu vou conseguir colocar o que eu tenho de mais. E veja que aqui eu não estou nem pensando ainda em legal ops. Né? Não, a gente vai precisar. E foi aí. E foi nesse momento que eu vou dizer que eu acho que a minha carreira em legal ops, sem saber que se chamava legal ops, mesmo sem saber que se chamava controladoria, porque foi só mais tarde que eu fui comprar o primeiro, e me permita citá-lo aqui também, o livro da Samantha Albini sobre controladoria jurídica, que foi o primeiro material mais técnico que eu peguei na mão. CEO da Radar Educação. Quem não conhece, pesquisa, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então foi a partir disso. Então assim, foi nesse momento que foi entendendo, né, que assim, eu tenho conhecimento técnico como advogado, mas o que vai me trazer o diferencial vai ser unir esse conhecimento com o meu histórico de gestão, né? Então, talvez respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu me arriscaria a dizer que sim. Eu acho que o profissional relacionado à gestão, ele veio antes que o advogado. Né? No meu caso, eu acho que ele veio antes com o advogado. Até por conta da sua formação técnica em administração, né? Sim, sustentou, né? Trouxe essa base. Exatamente. Bacana, bacana. E deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria entender, assim, do ponto de vista de... Qual que é a visão de vocês? Do ponto de vista de conceitual, né? Ou metodologicamente, entre controladoria e legal operation. Vocês enxergam isso como estruturas autônomas, independentes ou interdependentes? Ou vocês defendem ou enxergam o legal operation como uma alavancagem da controladoria, partindo de uma premissa de robustez nas metodologias gerenciais e de robustez nas aplicações tecnológicas disponíveis? E que, portanto, uma controladoria de alta performance, ela invariavelmente se confunde com aquilo que, eu falo a gente com todo respeito, mas dentro do que a gente já conversou muito fora desse espaço, né? Diante de outros negócios, outros projetos, dentro daquilo que a gente pensa aí como alta performance de serviços jurídicos desse setor.
Queria entender um pouquinho o que vocês A compartilhassem. gente já teve muitas discussões sobre Quem nasceu isso. primeiro? O ovo ou a galinha, né? Eu vou, muitas eu vou conversas. começar e depois eu posso Tá. falar, porque esse de fato acaba às vezes até gerando coisa, mas eu vou recorrer aqui a Romeu e Julieta. Em determinado momento ali em Romeu e Julieta, quando o Romeu e Julieta estão se conhecendo, o Romeu e Julieta, né, vira e fala, eu sou Capuleto, você é Montecchio, Capuleto e tal. E aí, se eu não me engano, o Romeu vira e fala assim, o que é um nome se não um nome apenas? Né? O que é um nome se não um nome? Né? Por que isso é que vai definir, por que este nome é o que vai definir se nós nos odiamos, se nós nos amamos, né? Desculpa a viajada, mas onde eu quero chegar com isso? As pessoas às vezes me perguntam falando sobre eu sou de controladoria, então eu não sou de Legal Ops, né? Outros falam assim, não, eu sou de Legal Ops, então eu não sou de controladoria. O que é? E o que eu desafio, ou tento desafiar e ajudar a entender, eu falo assim, me explica o que você faz, né? Qual é a tua atuação? Tua atuação está em nível estratégico? Porque, olha, dependendo da tua atuação, eu vou dizer que nem controladoria isso é. Isso é quando muito ali Mas na sua visão, então, back-office. Paulo, existe assim uma categorização, se é que podemos dizer assim, mais clara quando a gente fala do âmbito operacional ou do âmbito tático estratégico entre controladoria e legal operation? É essa maneira como metodologicamente você enxerga? Como é que eu vejo isso? Eu acho que assim, hoje a gente começa a entender e enxergar que assim, existem algumas competências, vamos falar usando aqui o velho padrão da Clock ali. Acho que tem algumas competências que quando a gente olha essas competências e olha o nosso histórico no Brasil, você vai relacionar muito com controladoria. Então assim, a Mandala tem ali aquela competência de serviços operacionais, de otimização de serviço. Isso tem muito do que a gente fazia e faz em controladoria aqui no Brasil, né? Por outro lado, eu acho que tem algumas outras competências da Mandala que elas nunca foram muito bem trabalhadas em termos de controladoria aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo. A parte, por exemplo, mesmo a parte relacionada à tecnologia, muitas vezes, pelo menos pela minha experiência quando eu trabalhei em controladoria, a controladoria era muito mais passiva do que ativa, né? Ela vinha muito, mas o cara de tecnologia chegava e falava, ei, vamos fazer agora um novo sistema. É um centro de custo e eventualmente um centro de diagnóstico, né? E aí você meio que se inseria dentro desse contexto. O que a gente percebe hoje é que quando a gente fala de Legal Ops, eu acho que a área de Legal Ops ela é muito mais propositiva nesse sentido, né? De chegar e pensar na ferramenta. E aí eu volto naquilo. Aí, talvez você que esteja nos ouvindo agora possa falar assim, não, mas eu faço isso, né? Mas eu já sou propositivo, legal, né? Aí eu volto para a questão de que o nome é só um nome, né? O que eu acho que o que acaba mudando talvez com a questão do nome hoje é que isso vai dando um maior dimensionamento de até onde a gente pode chegar enquanto estrutura de gestão, né? Porque até então a gente trabalhava muito a estrutura de gestão muito na área de controladoria, então muito com essa questão do controle, do prazo da publicação, do cadastro, né? E a gente, por exemplo, não era convidado a sentar muitas vezes à mesa para discutir precificação de honorário. A gente, eles olhavam para a gente ali meio como um componente de precificação. Não, tudo bem, tem equipe de controladoria, coloca esse cara na conta na hora de fechar, né? Hoje não, hoje você já tem experiências em que essa área de Legal Ops que vai surgindo a partir dessa controladoria, ela já começa a discutir precificação, né? Ela já começa a discutir resultado, né? Olhando pelo lado do escritório, já começa a discutir, por exemplo, se aquele cliente é rentável ou não, né? Perfeito. Então, tem proposta de valor clara, né? Um posicionamento estratégico claro, diferente. que muitas vezes senta na mesa de conselho junto na sociedade de advogados. Exatamente, ou até eventualmente né? dentro da companhia. E quando você vai para a experiência em departamento jurídico, né? Eu comecei, por exemplo, né, quando a gente começou ali na última empresa que eu passei, a gente começou com controladoria, né? Mas num primeiro momento muito com esse foco de olha para fornecedor, faz um dashboard, mas em algum momento você começa a ganhar um pouco mais de corpo, né, e de reconhecimento na medida em que você começa a falar assim, não, olha, esse dashboard que eu estou te entregando, dá uma olhada aqui que ele tem uma série de insights para você
do contencioso ver tua estratégia. Aí tá, acho que o exemplo prático muito que parece muito subjetivo, mas que eu acho que é o verdadeiro pulo do gato, né? É você participar da tomada de decisão a partir do momento que você ajuda aquele que está lá na ponta, que vai ter que tomar uma decisão, a enxergar pontos estratégicos que são importantes para essa tomada de decisão de mais qualidade, digamos assim, né? Sim. Então, ser propositivo e ir além de apresentar números de diagnóstico e ter capacidade de formação metodologicamente clara para auxiliar nessa tomada de decisão, que é o que alavanca a alta performance, né? Se eu tomo decisões melhores dentro do meu negócio, tendo a fazer o negócio crescer com melhor performance, com melhor resultado, com uma ampliação de time, e daí você sai do âmbito operacional da típica controladoria do passado e vai para um âmbito mais alta performance do Legal Ops atual. Como uma alavancagem, uma consequência que é como também eu vejo, né? Vejo muita controladoria que é Legal Ops e só não entendeu isso, e daí é uma questão de nomenclatura. Porque está muito focado em inovação, em perspectivas de transformar metodologicamente o seu ambiente e os resultados do negócio em que está inserido. Enfim, é como a gente vê. Para mim, eu sou uma isolada aqui no conceito, porque para mim são sinônimos. Eu não vejo distinção entre controladoria, Legal Ops ou área administrativa. Eu vou muito na linha do que você faz. Na minha experiência, em todas as controladorias que eu trabalhei, em todas as que eu implementei, todas tiveram alta performance. Todas dentro chegaram... daquele contexto, daquele momento que se vivia com os recursos disponíveis tecnológicos, existia total alta performance. Perfeito. Não, mas acho que estamos dizendo a mesma coisa. E mesmo para além disso, porque, por exemplo, a gente olha lá a matriz do Clock, a gente vê sinergia com questões de RH. Eu estou falando de uma realidade, controladoria de 2012. Interdisciplinar, multidisciplinar. Com tecnologia, propositiva com KPI, com performance. O cliente chegava, eu estava na mesa vendo precificação, vendo adequação de equipe para alocação desse cliente. Então, eu não era inerte, eu nunca fui uma controladoria inerte e passiva. E aí sempre foi uma frase que eu sempre disse para todo mundo que trabalhou comigo: nós não somos meros agendadores de prazo, a gente tem estratégia do negócio, porque a gente conversa com o RH, conversa com o financeiro, emana para a tecnologia, a gente propulsiona a ordem no negócio o tempo todo. Então, por isso que para mim, quando chegou assim, essa moda hype de Legal Ops, eu falei, mas peraí, eu já faço isso. Há muito tempo. O que me muda daqui para eu passar a ser esse profissional? O que eu faço diferente daqui que eu tenho que ir para cá? Para mim é uma questão de nomenclatura. E óbvio, a gente acaba transitando de uma forma evolutiva. Tem um artigo do Dr. Pinheiro Neto sobre isso. Mas antes a gente via uma área um pouco mais restritiva. Ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Para alguns escritórios funciona, ela chama área de apoio. Tem escritórios que chama de back-office. Tem escritórios que chama de administrativo. Controladoria, Legal Ops, eu acho que só não pode falar como teve um escritório num evento que chegou pra gente e falou: nós somos o primeiro escritório que implementou a área de Legal Ops no Brasil. E isso é hype. Eu falei, sério? Quando foi? Foi em 2017. Essa nomenclatura é sua, patenteada, tá bom. Então, só não pode chegar nisso, porque desde que existe processo, tem operação. Se ela é um pouco mais restrita, ou se ela chega nesse nível estratégico, é uma questão de maturidade. E a gente fala muito de maturidade da operação. Perfeito. Muito, porque quando a gestão entender que essa área, ela propulsiona vários ambientes para o negócio, e na verdade ela é uma orquestradora ali de várias coisas, ela tem condição de medir rentabilidade, performance, negócios, honorários, enfim, N pontos de estratégia, seja do escritório, seja do departamento, você vê que você elevou seu nível de maturidade. Perfeito. Independente da época. Então, para mim, a gente está vivendo um modelo que eu acho super positivo, porque a gente vê um melhor valor. As pessoas hoje, eu quero trabalhar com Legal Ops. E a gente não via essa aderência antes. Então, não acho que seja negativo essa chegada do movimento do Legal Ops.
Mas a gente não pode encarar como afundar um escritório, como chega, eu tenho minha controladoria, mas eu preciso mudá-la para Legal Ops. Mas ele já tem tudo, ele já faz tudo. Vamos olhar para sua controladoria e pensar de que Exato, forma e que método a gente aplica ela e transforma o dia a dia, a rotina e alavanca a alta performance em cima do contexto que já se tem. Exatamente. É nessa perspectiva que eu falo de Legal Operation, independente de nomenclaturas aqui, mas também usando um jargão bem popular, eu acho que a gente que está à frente desse discurso, dessa metodologia, desse trabalho há muito tempo, cabe a nós também, do ponto de vista educativo, dar nome aos bois. Isso é importante. Sim. Porque eu acho que isso educa o mercado e ajuda especialmente os jovens profissionais a se alocarem melhor nesse contexto. Então, eu também, assim, sua fala foi ótima agora e me reconheci muito nela, porque por diversos momentos eu escuto histórias maravilhosas nos últimos 2, 3 anos de Legal Operation, que eu falo, poxa, acho que eu faço isso então desde 2002, desde 2001, há mais de 20 anos. Porque não é só uma perspectiva de, então agora se chama Legal Operation. Não é isso. É alavancar alta performance. E quando a gente fala em alta performance, apesar disso, hoje, está mais na moda por conta de todos os recursos tecnológicos e as perspectivas de plataformização e de integração que estão aí para ser usada pelas controladorias, o que eu vejo é que dentro dos recursos disponíveis naquela época, nós já fazíamos isso. Sim. O foco já era em alta performance. Em última análise, o empresário e o dono do escritório também está olhando também e muitas vezes, principalmente para isso, é para a última linha do balanço, é o resultado do negócio. Quantas áreas de Legal Ops a gente não conheceu que fazia uma tarefa de facilities? Então, aquilo não é Legal Ops. E quantas áreas de controladoria a gente não conheceu que ela tem uma alta performance, uma governança, uma estratégia e a controladoria? E tá tudo bem. Tudo okay. Agora, eu não posso chamar aquele facilities de Legal Ops. Eu tô num nicho muito fechado de atuação. Eu posso ter um facilities dentro da minha operação? Posso, mas não tão somente. É só um fator, é só um modelo ali e um desenvolvimento de negócio. Eu acho que o que eu acho que talvez muda ou mudou nesses últimos anos né, a gente, por exemplo, mesmo essa nomenclatura de Legal Ops, ela não é nova, né? Então já o pessoal da ICC já usava ela, se eu não me engano, acho que em 2006, acho que é a primeira vez ali que tem um guide, alguma coisa assim. Mas eu acho que o que mudou nos últimos anos, e aí eu não sei se é algo restrito a Legal Ops, ou eu vou colocar como Ops de um jeito geral, é o entendimento de que a tua operação precisa estar alinhada do ponto de vista estratégico para você ter a tua alta performance. Eu acho que talvez essa seja, nos últimos anos... Que tem a ver com maturidade. Exato, que tem a ver mudança. Com o processo de maturidade. Eu acho que e aí, quando as pessoas olham e falam assim, legal, agora eu entendi, né? Eu preciso ter uma operação bem estruturada, bem alinhada, porque... Eu posso ter ideias sensacionais, mas se eu não conseguir operacionalizar ela bem, essa ideia não vai vingar. Eu acho que aí a gente começa a ter, né? E é claro, e aí que a gente precisa também falar que tem um impacto forte disso na popularização ou democratização, enfim, o nome. Alguns vão dizer assim, não, mas não está tão democrático assim, né? A gente precisa dizer o seguinte, né? Quem trabalha nesse mercado de tecnologia, e aqui eu quero dizer o seguinte, cara, há 10 anos atrás, você ia fechar um projeto de tecnologia para escritório, para o departamento, era um negócio que era surreal, valores eram valores. Você tinha o dinheiro, a energia, o time, tudo em que se envolvia era um caos. Né? Tudo isso era surreal, era muito... Então, assim, né? Por isso que hoje a gente vê, né, tanto escritório investiu para desenhar sistema próprio e hoje sofre com isso, claro, porque já também não consegue dar mais manutenção, mas era o que fazia muito sentido naquela época, porque era o custo, a tecnologia era um negócio que não era. Hoje, isso mudou, né? Hoje você tem, né, falando aqui das Lautecs, né? Hoje você tem muita solução que você consegue espetar relativamente rápido, né, no teu processo, seja no escritório, seja no departamento. Então, como isso acontece, isso também começa a expor tanto as falhas operacionais quanto o potencial operacional, porque agora a tecnologia consegue trabalhar melhor os dados, consegue trabalhar melhor as informações, e aí as pessoas começam a falar, opa, peraí, o que eu faço com essas informações aqui? Eu vejo que essa área operacional, ela ascendeu pela tecnologia.
Porque enquanto a gente estava Batendo carimbo, só Ctrl+C, batendo Ctrl+V. carimbo com RP moroso, estático, a Exato. gente era só a área Aí está operacional. para mim a alavancagem do que a tecnologia trouxe, que Isso. tem condições de transformar qualquer controladoria numa área de alta performance. O nome que se dá na moda é Legal Operation? Ok, não tem problema o nome. Mas é o que transforma Mas se não a for... controladoria, automatiza ela e traz ela para um campo estratégico definitivamente. Entanto né? que a gente vê esse boom muito forte pós-pandemia. Porque antes disso, já se falava, mas a gente ainda estava muito morno, a gente ainda estava muito quietinho. Agora, pós-pandemia, não só o mercado de Lautex ascendeu muito, mas agora explodiu. A gente só vê e ouve falar de Legal Ops. Em eventos, carreira, mercado de trabalho, as pessoas transitarem para essa área, as empresas investindo, os escritórios investindo, porque eu dependi de uma área operacional para estruturar a minha tecnologia, estruturar os meus processos. Controlar e participar da estratégia à distância, num modelo não presencial, e daí obrigou, com profissionais que sejam vocacionados, capacitados, interessados. Como que eu vou fazer isso? Então, uma coisa puxou a outra e vai puxar cada vez mais. É claro que quando a gente fala de tecnologia, né, sempre olhando para o famoso tripé, né, de pessoas, processos e tecnologia. Acho que o que a gente também assiste é o problema de que este processo também da popularização da tecnologia, da democratização, ele também tem algo que precisa ser equilibrado, e ele só será equilibrado por pessoas e por processos, que é a pessoa que, né, o escritório, o departamento, que acha que fazer Legal Ops é comprar ferramenta. Isso é um equívoco. Perfeito. É um tremendo equívoco, né? Escuto quase que diariamente. Tem um problema e esse problema está adstrito à tecnologia que eu tenho em casa. Em regra, se você fizer uma imersão e entender um pouquinho, você vai ver que a questão não é tanto a tecnologia, ainda que de repente ela não seja tão aderente, mas ela está muito mais atrelada ao perfil do gestor, do controller ou do Legal Ops que está ali, com uma mentalidade, com uma curva de maturidade que ainda não permite que ele enxergue estrategicamente os seus processos gerenciais e a sua capacidade de alavancar alta Perfeito. performance. Se os seus processos eles são ruins, ou não vou dizer nem processos ruins, mas se são processos que não são escaláveis, que não são auditáveis, flexíveis na medida em que as coisas vão mudando hoje cada vez mais, cara, não vai ser a ferramenta que vai torná-lo magicamente flexível, aderente, né? Se o seu time não é por exemplo, né? Às vezes a gente gosta de falar, a gente mata o mensageiro, né? Porque a gente vai lá, compra a ferramenta, esta ferramenta não presta, a ferramenta não funciona, a gente não consegue extrair dado. Cara, às vezes o seu time não sabe usar. O seu time não tem... Você então, assim, não tem competência para tratar e trabalhar dados. Exatamente. E você coloca a culpa na ferramenta tecnológica. Você não confia na ferramenta, passa isso para o time e é isso. Puxa, eu comprei uma ferramenta aqui de dados e eu não consigo extrair os insights necessários. Mas talvez o problema é a sua mentalidade. A sua equipe não está habituada a trabalhar com dados. Então, assim, dá um passo para trás, né? Olha para todo mundo e fala, gente, a gente precisa entender, sabe? E fazer questões básicas de como se trabalhar com dados, como se extrair informações, porque aí você vai conseguir, né? Veja, é claro que a gente sabe, o mercado está cheio de ferramentas, está cheio de tecnologia. Tem tecnologia boa, tem tecnologia que talvez possa ter coisas em termos que possa ser melhorado, mas no fim do dia, o que importa é você comprar alguma coisa que seja aderente a você. Mas isso só vai ser aderente a quê? Tem que ser aderente ao seu processo e aderente a essas pessoas que estão ali. Qual é o seu modelo? Se você não tem isso claro, nenhuma tecnologia vai não vai descasar. Perfeito. Muito maduro o que a gente está falando aqui. Gosto muito quando eu tenho a oportunidade de conversar com profissionais que têm background para conversar sobre esse tema, porque é um tema muito na moda, um hype total, como a gente tem falado. E a gente percebe assim um movimento de se falar sobre um contexto que não é vivenciado, né? Que pouco se conhece do ponto de vista de execução, mas não só no sentido operacional, de execução de estratégia. Porque até para executar com qualidade é preciso compor a estratégia que está por trás daquele projeto, daquela execução, né? Mas assim, tentando amarrar os pontos do que a gente falou aqui, eu acho que tem duas coisas que nós falamos que são bem bacanas. Maturidade e mentalidade, que estão intrinsecamente ligadas, né? Sim. Porque maturidade é algo que com o tempo você constrói invariavelmente, mas a mentalidade precisa estar voltada para a perspectiva do crescimento.
Porque é muito comum as pessoas terem uma mentalidade voltada exclusivamente ao software de gestão que vai salvar a minha vida. Ok, esse cara tá fadado ao fracasso no projeto dele. Mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir que não é um software ou uma tecnologia que vai salvar a vida dele. Tem muito a ver também com a mentalidade dele de lidar com aquela ferramenta, porque é o tripé, como você falou, né, Paulo? E tripés que sempre foram vistos de forma muito isoladas e que estão cada vez mais integrados, né? Porque não adianta dar uma tecnologia difícil, pouco intuitiva, que não seja simples, para profissionais de mentalidade super ágil. A gente tem dois lados dessa moeda. Um que é o lado do usuário, do cliente, aquele escritório, aquele departamento jurídico que tem uma necessidade irreal. Eu quero que o sistema tenha isso, funcione assim. E eu digo isso porque eu fiquei um tempo fazendo consultoria com startup, então eu ia lá para melhorar a usabilidade da ferramenta e falava, mas a ferramenta já tem isso. Por que você quer, sabe, isso, você não precisa, cara. Já tá pronto. Bem melhor, bem mais intuitivo. Você clica um botão, já tá aqui. Por que você quer 10 botões? Tem sido minha vivência nesses últimos 10 anos isso, então, Dani. os clientes têm a necessidade irreal. Ele pensa que ele precisa daquilo. Não, e ele começa assim, ó, eu preciso disso. Daí você fala, me conta qual que é a tua realidade. Você vai descobrir que, na verdade, aquilo que ele acredita que... Tem a ver com a maturidade isso. Maturidade. Não tem clareza, né? De exatamente o que precisa. E aí, o outro lado dessa moeda, talvez seja o time aí de programadores que sofreram a vida inteira ouvindo isso e criaram sistemas impraticáveis com a realidade. Que a hora que você olha, você fala, pra que tudo isso? 27 cliques para chegar numa informação simples. Eu não preciso ter isso na minha prática operacional. Isso colide com isso, que dá naquilo, e eu não consigo gerar um relatório. Então, a gente tem esses dois lados dessa mesma moeda e que na prática, são de pessoas que não vivenciam a operação. Quando a gente vai e entende a minha necessidade, realmente, qual que é o propósito disso? Entanto que a gente faz muito isso no mapeamento, porque sempre que a gente chega no mapeamento, a gente chega à conclusão de que, meu querido, não vamos trocar tua ferramenta. Tá ok, funciona. Vamos melhorar teu processo, costurar teu processo. Deixa que a gente fala com o teu fornecedor, porque ele não te entende, você não se entende, e a gente vai estar aí nesse meio traduzindo para ambos os lados. Fazer o depara. É Porque o segredo. O cara tem o campo ali comarca e ele quer colocar filial da empresa, sabe? É umas coisas mínimas do dia a dia que buga. E eu acho que isso se dá naquilo que você comentou, Celina. Eu acho que... não vou nem falar durante muito tempo, porque isso ainda é uma realidade, né? Assim, essa visão desintegrada de pessoas, de processos e tecnologia. E aqui eu quero adicionar um ponto que que vai parecer moda o que eu vou falar, mas isso para mim fica cada vez mais claro com o passar do tempo, que é entender e respeitar a experiência do usuário, né? E aqui eu vou usar um paralelo, né? Por que algumas fintechs, e não vou citar nome aqui de nenhuma, se deram tão bem, né? É porque o aplicativo deles é tão diferente do aplicativo do teu banco tradicional? É porque as soluções de atendimento, as soluções de crédito é tão diferente? Não, né? Mas alguns souberam entender como é que é a experiência do usuário. Como é que o usuário, né, experiencia aquela relação com o banco, né? E aí acho que isso falta muito pra gente. A maioria, né? A grande maioria dos profissionais jurídicos não sabem o que é UX, o que é CS, o que é área de sucesso de cliente. Quando, por exemplo... Isso são conceitos correlatos de outros segmentos que a gente fica o tempo todo trazendo para cá, porque se aplicado transforma o segmento jurídico, mas a gente sabe que na curva de maturidade aí um processo que estamos vivendo. E eu acho que tem uma questão quando a gente fala de tecnologia, né? Que assim, muitos ainda, gestores, né, pensam nessa tecnologia, eu vou desenvolver a ferramenta que é ideal para o meu departamento. Eu vou desenvolver a ferramenta que é ideal para o meu escritório. Mas, cara, você precisa entender que, assim,
alguém se relaciona com o seu departamento. Você não vive no vácuo do espaço isolado. Às vezes ele vai precisar daquilo uma vez, né? Qual a Sim, recorrência, né? Ideal para você, ideal para o negócio. Exatamente. Ideal para o mercado. Ideal para quem? Né? Você lembra que, né, pegando o exemplo de departamento, tá claro para você que, por exemplo, que um processo, vou falar aqui de contencioso, tá claro para você que provavelmente uma ação vai desembocar num pagamento e que quem faz esse pagamento não é você, quem faz esse pagamento é a tesouraria, e que esse cara da tesouraria precisa muitas vezes desmobilizar dinheiro do caixa para colocar esse pagamento. Então, o quanto que você consegue pensar em alguma coisa que facilita também a vida desse cara? Uma visão, né, multidisciplinar, interdisciplinar. Porque do inverso também, né, Paulinho? Porque também esse cara do financeiro entender que as práticas SLAs desse financeiro, elas não vão poder colidir com prazos processuais, porque a gente chega lá no departamento financeiro, aqui eu só consigo aprovar pagamento em 5 dias. Já era, já foi. Então, a gente precisa ter essa visão multidisciplinar, de integração, e vem muito nessa linha o LegalOps, por isso que a gente olha para todas as áreas, a gente se conecta com todas as áreas, porque se eu não sei como que chega um processo, com quem eu converso, com quem que eu me aciono, quem que eu pago, quem que eu cobro, como que eu vou pensar num fluxo, por mais básico que ele seja, de um cadastro? Perfeito. Eu preciso entender. Como é que você quer tomar decisões ou ajudar na tomada de decisões da companhia ou do escritório, Dani, sem entender de astraentes, de liminares, se isso são pontos sensíveis dentro do teu contencioso? Estou dando um exemplo de vida prática. Então, assim, daí trazendo já mais um ponto de uma pauta que eu queria compartilhar com vocês, que tem sido uma preocupação nossa, e eu falo nossa e de um grupo, de alguns profissionais também que está há muito tempo nessa jornada, que é assim, a nossa preocupação do LegalOps se posicionar como área estratégica de fato que ela é. E ela não se desvirtuar para uma área intimamente operacional, como se pensava nas áreas de back-office ou de apoio do passado. Porque não pode ser isso. Porque se for isso, há um posicionamento equivocado e que pode, de alguma maneira, desvirtuar a grandiosidade de uma atuação que é de extrema importância e que está muito alinhada com os valores de uma nova era, no sentido tecnológico, no sentido ESG, no sentido de muita coisa que a gente está vendo aí agora e que somos responsáveis por transformar e impactar o nosso mercado. Aí, e uma área independente, autônoma, ela tem que ter, porque a partir do momento que ela se submete, né, ela está sujeita a outra direção, governança, seja num departamento ou num escritório, ela perde esse critério dela de independência mesmo. Ela tem que ser independente. Ela tem que poder olhar para as outras áreas, ela tem que poder conversar, ela tem que poder pensar no processo como negócio. Perfeito, e não, mas aí tá muito alinhado com o que eu acabei de falar. Para ser essa autonomia, essa independência, alta qualidade do perfil de liderança de LegalOps é preciso. Sim. Perfil interdisciplinar, multidisciplinar, como disse Paulo agora. Ou então perde-se no caminho aí a grande visão e o grande salto estratégico que temos a ela fica restrita, né, na sua atuação, ela fica como um mero apoio, ela vira um CSC, né? Então ela vai cumprindo ali as suas tarefas operacionais e ela vai se engessando, ela vai se infiltrando para dentro dela mesma. Eu falo, e aí eu acho que tem um compromisso da liderança, né? E aqui eu não falo nem da liderança de Ops, mas dessa liderança desse departamento, desse escritório. E nesse sentido eu falo que eu tive muita sorte porque eu trabalhei com líderes que tinham essa visão, que vai em linha do que a Dani falou, que é essa questão de autonomia e de voz, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é óbvio, eu não quero falar pro cara do contencioso, eu enquanto LegalOps, eu jamais vou falar pro cara do contencioso como é que ele vai fazer a contestação, qual tese que ele vai usar, qual é a... Não é a competência de LegalOps. Agora entenda que como ele fará isso, o processo que ele vai usar para fazer isso, os dados que são importantes para a companhia ou para o cliente, olhando para o escritório, que ele precisa me dar, eu tenho que ter essa autonomia para dizer, o processo é este, o indicador é este.
né, o fluxo é este. A E vou mais, tecnologia esse será líder esse. de contencioso desse exemplo que você está dando pode ser um legal ops, pode ser um legal Sim. operative, porque muitas vezes ele é um bom advogado, ele é um bom estrategista jurídico, ele pode ser um bom analista de dados, ele pode ter essa capacidade, nada Sim, impede, né? sim. E quando a gente fala em grandes companhias, a gente fala ali, claro, em setores, em setorização, em áreas, ok, mas às vezes em estruturas menores está muito mais atrelado à curva de maturidade e à mentalidade do profissional envolvido no contexto do que exatamente a uma área específica criada, como todo mundo acha, né? Sim. Então aqui vai ser a sala de legal ops. Eu falo, não importa muito a sala, importa como é que você vai olhar para esse contexto todo para fazer esse trabalho acontecer, né? Muito bacana, pessoal. A gente acabou entrando até na próxima pauta, já antecipamos, porque o papo está fluindo muito legal aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre CLOB, na verdade, né? O que é o CLOB, que é um grupo, também acompanho lá na comunidade, vejo uma exponencialidade grande de comunicação sobre esse tema, e daí isso tem a ver com esse fator de democratização, que eu acho que é muito bacana, né? É importante. Tudo tem seus prós e contras, daí cabe a gente entender o que faz sentido, o que não faz, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E também de projetos pessoais, produtividade, desenvolvimento, onde vocês estão, quer dizer, a gente sabe, mas que vocês compartilhem também com a gente um pouco do projeto de vocês nesse momento. Bem, vamos lá, né? Quem acompanha aí o CLOB, que agora, a partir de 2024, não será mais CLOB, vai ser CLOC Brasil, né? Porque, de fato, nós nos associamos agora à CLOC Internacional, né? Ao CLOC, que sempre foi um referencial e tudo mais. Mas, assim, quem vê o movimento da CLOC, aí, acho que talvez da CLOB, né? Comunidade Legal Operations Brasil, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, pode ter uma ideia de que isso foi uma coisa que surgiu meio de geração espontânea, né? Parece que não tinha, um dia se acordou e estava ali, né? E, na verdade, isso é um processo, né? Assim, eu e alguns outros colegas, a gente já vinha tentando, né? E aqui eu vou citar alguns, sem demérito dos outros, mas apenas porque são pessoas que já vinham, a gente veio discutindo, né? Desde 2017 ali, o Vitor Cabral, que hoje está no Batista Luz, a Vanessa, que tá na Suzano, que eram profissionais que já trabalhavam com inovação e trabalhavam com Legal Ops, que a gente vem tentando desenvolver um grupo, e a gente não tinha muito claro se era um grupo que se associaria ao CLOC, se a ideia era ser um capítulo do CLOC e tudo mais. E a gente tentou isso várias vezes, né, algumas vezes. Mas, como dizem, né, tudo tem o seu momento, né, tudo tem o seu momento e sua hora. O que acontece é que tem uns 2 anos que a gente conseguiu chegar numa configuração ali, né, de pessoas, de profissionais, né, que e talvez isso reflita também um pouco a questão da maturidade no mercado, né, ou seja, cada vez mais profissionais trabalhando com operações, enfim, né, e a gente conseguiu chegar numa configuração de um grupo que de fato conseguiu levar isso adiante, né. Eu coloco, acho que como grande marco, talvez para a CLOB tenha sido no ano passado, quando a gente participa da FENALO pela primeira vez e a gente faz a curadoria da sala de Legal Ops, e foi algo muito positivo, acho que muitas, e aí todo esse crescimento da comunidade veio muito em razão disso, né? Acho que desse reconhecimento, até que a Dani falou, puxa, eu faço isso, só que me chamavam de batatinha, né? E olha só, tem outras pessoas, essas pessoas têm dores parecidas, né? Mas também tem soluções, acho que isso é uma coisa que rola muito nos grupos ali, e acho que isso teve um reflexo muito positivo, que é o quê? É quando, né, o órgão, vamos dizer assim, né, o instituto que você se inspirava chega para você e fala assim, olha, cara, você já fez uma parte do meu trabalho aqui em termos de education e tudo mais. A gente quer muito que vocês fiquem conosco, porque a gente está reconhecendo o valor do que vocês fazem aqui
e do que operações legais faz em termos de Brasil, né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. 2024 agora a gente já anunciou, mas efetivamente a gente vai ter essa virada de chave, né? E aí tem as questões relacionadas à membreria. É óbvio que a gente não vai deixar de fazer alguns eventos que são eventos gratuitos, que foi inclusive que fomentam a comunidade e tudo mais, né? Mas eu acho que esse ano foi um passo muito importante, porque isso também projeta os profissionais do Brasil para fora, né? Eu acho que assim, estar dentro do CLOC te permite se conectar com profissionais de outros países, te permite conhecer ferramentas e empresas que hoje não estão no Brasil, mas que podem ter propostas interessantes do ponto de vista de tecnologia, muito material, né? Então, se você tem muito guide, a gente estava falando outro dia ali, né? Uma pergunta que é muito recorrente às vezes, eu falava disso ontem, inclusive. Tem muita gente que nos pergunta, por exemplo, me dá o job description de LegalOps. E às vezes é meio complicado você até começar. Cara, dentro do CLOC você já tem ali alguns job descriptions. Você vai pegar, copiar e colar? Não, mas cara, ali você já tem um ponto de partida, um referência para dizer, quando a gente está pensando num analista de dados para LegalOps, o que esse cara faz? Que competência ele tem que ter? Então, eu acho que isso coloca a gente numa posição, coloca o Brasil e quem se associar numa posição muito interessante, principalmente do ponto de vista de obter conteúdo, né? E a gente também poder produzir, né? A gente estava também discutindo isso, ou seja, aqui a CLOB ela tem ali, pelo J, a gente tem o CLOB Insights, que é uma publicação de artigos, né, constante. A gente publicou muito artigo com vários profissionais ali, de várias empresas, de vários escritórios, né, falando sobre vários temas, né? Daniel, inclusive, temos um ali para falar de internet das coisas e LegalOps, né? Enfim, e esse material agora de repente pode ser também colocado dentro, né, da estrutura do CLOC, ou seja, profissionais lá de fora vão também ter acesso, né, ao que a gente está discutindo aqui. Uma outra alavancagem, né? Do uma ponto de vista de governança do grupo, que é muito bacana. E aqui não dá para deixar de parabenizar, né? O Paulinho faz um trabalho excepcional no CLOC, junto com todo mundo. Eu sempre que posso vou nos eventos, já tive a honra aí dele me indicar para presidir algumas mesas, algumas salas de estudo, porque os eventos são muito ricos. O que eu gosto muito nos eventos que o pessoal organiza, não são eventos que você vai lá para ouvir alguém palestrar, são eventos imersivos, você participa, você faz exercício. Sem histórias pessoais e sem vaidades, né? Cases práticos e ali vai todo tipo de profissional. Então vai quem já trabalha há muito tempo, quem começou agora, vai o estagiário em LegalOps, vai o assistente, vai aquele super gerente que está querendo transitar de carreira. Então essa mistura de pessoas faz com que você tenha uma riqueza de trocas, de experiência, e tudo isso ele com muita promoção de exercícios mesmo, sabe? Eu acho que a gente sai de lá, toda vez que eu fui mentorar, eu saí de lá mentorada, eu saí de lá aprendendo alguma coisa. Então esse é um trabalho que eu parabenizo eles, que eu acho sensacional. Quem nunca foi em algum evento tem que ir. Todos os méritos. Quem não conhece, tem um link da comunidade que a gente depois pode até compartilhar aqui, quando a gente colocar no ar esse episódio, a gente coloca esse link para que eventualmente aqueles que não conhecem também poderem conhecer, porque é um trabalho incrível que democratiza acesso à informação e forma e informa. E é isso que faz realmente diferença, né? Quando a gente olha para nossa pauta de vida, né? Que é muito mais do que o nosso trabalho, é muito mais que isso, né? Tem muito propósito por trás disso. Vamos encaminhar para o encerramento, porque o papo tá bom. Eu acho que eu ficaria aqui mais umas 2-3 horas trocando ideias com vocês sobre essas vivências todas. De repente, vocês compartilharem, assim, uma dica é meio clichê, né? Mas uma sugestão, alguma coisa que de repente faça muito sentido e que vai impactar quem está nos ouvindo, que de repente está numa posição mais estratégica ou até num profissional de ordem mais operacional. Enfim, uma filosofia de vida, uma situação, algum ponto que vocês queiram compartilhar aí que possa fazer sentido, que vocês queiram deixar como um recado final?
Eu acho, Dani, que a gente podia falar um pouquinho, até conectando com aquela questão anterior, do que a gente está fazendo agora, né? E acho que aí traz alguma coisa. Fica... Bom, e até unindo com o que o Paulinho falou sobre a carreira da gente sendo remontada com propósitos, né? Que tudo vai fazendo sentido. Ele começou lá gostando de relatório, e isso depois foi fazendo sentido e foi se linkando. Então, talvez, como dica, e já para linkar o que a gente faz hoje, que também a gente não sabe como a gente se conhece, tá? Eu achava que era do MBA que eu fiz, mas ele nunca fez esse MBA. Então, a gente se conhece de algum lugar. Em algum lugar. E para mim foi um presente poder trabalhar com ele, né? A gente trabalhar com o que a gente admira é muito bom. A recíproca é verdadeira. Aprender todos os dias, a gente trocar, pra gente sempre ter essas conversas, realmente é muito gostoso, mas o ponto aqui é a carreira que nos escolhe. E quando eu entendi isso, fez toda a diferença para eu me identificar, porque, só vou fazer um parênteses bem curtinho, uma vez eu fui fazer uma entrevista porque eu precisava sair da área de operação. Eu não podia mais ser ali taxada de ser uma pessoa administrativa. Eu fui fazer entrevista num escritório societário, mas eu nunca tinha trabalhado com societário. E esse sócio desse escritório, que eu não me lembro o nome, não me lembro o nome do escritório, e ele me disse essa frase: a carreira que te escolheu vai trabalhar com controladoria jurídica. E eu levei aquele susto, achei ele petulante, não me deu uma chance, voltei, e foi quando eu fui atrás de algum curso, alguma coisa de projetos, de gestão, de análise de dados, e eu tive aquela sede de procura, de busca de identidade. Então, minimamente, a carreira escolhe. Se você hoje se identifica em ser advogado, maravilha, seja um advogado diferenciado. Se você se identifica em ser um operador, um controlador, um analista de dados, seja diferenciado. Com certeza, o mercado está aí. Escolha o nome que bate no seu coração e você pode tudo dentro dessa perspectiva. A gente já viu até influencer, lawyer influencer no LinkedIn. Então, você pode ser. E o que a gente faz hoje está muito atrelado a essa união de propósito. Porque em algum momento o Paulo, lá na casa dele, pensou, putz, isso aqui faz sentido, e eu também já tinha pensado nisso, e a gente se encontrou aqui. A Deloitte convidou a gente para trabalhar, para unir aquilo que a gente acredita como uma evolução do Legal Operate, que é o as a Service. A gente já entende que essa não é mais um futuro, mas uma realidade daquilo como a gente enxerga as operações, já numa veia de plataformização. E quando a gente vem para cá, unindo esse objetivo daquilo que a gente já entendia como avanço de mercado, avanço de carreira, consolidação de tudo que a gente conhecia, a gente está aqui no momento de carreira e de negócios, também já de transformação, né? Também acho que apoiando tanto escritórios e departamentos jurídicos nessa transformação que a gente já enxerga muito próxima de tudo isso que a gente já comentou até aqui. Então, objetivamente, o que a gente faz hoje, a gente presta consultoria, a gente faz essa consultoria, a gente realiza essa operação para escritórios e departamentos jurídicos. Para além de prestar consultoria, é realizar essa operação Perfeito. no modelo as a Service. Para quem não entende, é um modelo de contratação, né? Específico, diferente de você contratar um projeto específico, que também pode ser. Também pode ser. Mas o modelo as a Service, como é o modelo SaaS nosso, né? Softwares as a Service que a gente chama. E no caso deles, modelo de consultoria ou de execução as a Service. 100%. Então, a gente tem equipes internalizadas. Então, hoje tem escritórios que nós somos a área de operação, departamentos que nós somos a área de operação, e a gente conta com tecnologias, com parceiros aí onde a gente se une, que a gente precisa daquela tecnologia porque o escritório não percebeu que ele precisa daquilo. Então a gente acaba sendo os agentes propositivos dessa mudança, desse negócio, dessa operação, e a gente vê essa escalada do mercado de uma forma até muito rápida, né? Do que a gente imaginava quando a gente chegou há um ano atrás, aqui na Deloitte, e unindo a isso que a gente tem de conhecimento. Eu acho que a questão do Legal Ops as a Service, ela passa, né, por uma...
quando a gente fala, vamos voltar lá, né, para a ideia do PPT, né? Pessoas, processos e tecnologia. E uma coisa que a gente sempre fala é que, assim, e você já falou também aqui, Celina, que assim, os times de Legal Ops vão ser multidisciplinares. É verdade. Só que a gente entende também, né, pela nossa experiência, que é muito difícil você criar essa multidisciplinaridade dentro de casa. Por quê? Porque no fim do dia, pessoal, a gente está dentro de uma estrutura, seja no escritório ou seja no departamento, numa estrutura ali, dentro de um organograma, a gente está discutindo recurso, né? Então, assim, né, só quem é que já passou por essa, inclusive, é uma época, né? Quando você está fechando o hiring do ano que vem, como é difícil, porque você vai ter que brigar com das limitações, porque todo mundo tem limitação orçamentária. E tem aqui algumas questões que eu acho que e a minha vinda para a Deloitte, né, junto com a Dani, para desenvolver essa oferta do as a Service, também passou por esse entendimento. E eu defendo que uma equipe de Legal Ops deva ser multidisciplinar. Porém, eu também entendo que algumas competências são complicadas de você manter internamente. E vamos dar um exemplo. É óbvio que todo mundo gostaria muito de ter um cientista de dados no seu time. Todo mundo fala dado. Só que assim, você vai trazer um cientista de dados para dentro do jurídico, do teu departamento, e esse cara vai ter, provavelmente no começo, um tremendo trabalho. Então ele vai organizar o banco de dados, ele vai criar as estruturas, vai fazer tudo, vai pensar ali com você os indicadores, os dashboards e tudo mais. Depois disso, esse profissional ele começa a ser menos demandado, né? Ele, óbvio, vão ter novos projetos e tudo mais, mas esse profissional começa a ser menos demandado. E aí você agora tem uma questão, ele está dentro da tua folha de pagamento. E agora talvez você precise de um analista de processos, e aí você vai falar com o teu diretor, e ele vai chegar para você e vai falar o seguinte, bicho, não dá, né? Eu já te peguei um cientista de dados, agora você está me pedindo... Não, escolhe, né? Não dá para ser isso. E aí, quando a gente pensa no Legal Ops as a Service, principalmente no aspecto multidisciplinar, o que me chama a atenção na Deloitte, e eu percebo isso agora, estando lá, eu não tinha essa visão antes, tá? Nós somos multidisciplinares por excelência, né? Esse aqui é o core business de vocês. Exato. É o mesmo contexto, fazendo paralelo, das empresas e escritórios que há 10, 15 anos atrás pensavam em desenvolver suas próprias tecnologias. Para quê? Se cada um de nós podemos focar no nosso core business e desenvolver com excelência aquilo que nascemos para fazer. É isso, né? Então, assim, no mundo nós somos mais de 450 mil profissionais. No Brasil, somos mais de 7 mil profissionais, com competências, com históricos, com backgrounds, com conhecimentos diferentes e que podem ser combinados para o escritório, para o departamento jurídico. Então, e isso contratado como serviço. Né? E no tamanho, na necessidade, na velocidade que aquele negócio precisa. Na que não vai escalar, que não vai escalar de forma desproporcional, que é o grande desafio no crescimento de um escritório ou até do ponto de vista de centro de custo de um departamento jurídico. Né? Exato. Fica aqui a recomendação. Se você não conhece o trabalho que eles estão fazendo dentro da Deloitte, é um trabalho incrível, eu tenho acompanhado de perto, até por conta de projetos que temos aí próximos e em comum. Que nada mais é a perspectiva de você poder terceirizar aquilo que não é teu foco de atuação, seja a sua controladoria ou seja a perspectiva de alavancar a tua controladoria para uma área de legal operation, 2 especialistas, consultores que estão aí para te ajudar via as a Service implementar isso para o teu escritório. Dica que vale ouro, que quem não conhece tem que conhecer. Queridos, o tempo nosso esgotou. Infelizmente, conversaria com vocês aqui mais 2, 3 horas, já tínhamos falado disso quando começamos essa gravação, porque o papo é bom, e se a gente nem conseguiu entrar muito em cases, né? Tem uma história aqui, um ponto que eu sempre trago, que é uma grande dor vivida, e eu gosto de falar sobre isso, porque as experiências mais traumáticas são aquelas que mais nos ensinam em regra, e eu acho que isso compartilha, especialmente com profissionais com um pouco menos de tempo ou um pouco mais jovens, no sentido de que faz parte do processo mesmo, é assim que alavanca a curva de autonomia e maturidade, não tem jeito, né? Mas a gente nem conseguiu entrar muito nesse aspecto. Mas eu quero parte 2, né? Vamos fazer parte 2, exato. Nada impede que a gente, de repente, remodele aqui. Erros e acertos, né? Parte 2. Hashtag deu errado. Vamos compartilhar a parte não glamurosa da controladoria, do legal operation e da alta performance. Desgourmetizar, essa palavra, acabei de inventar, sei lá, vamos desgourmetizar esse processo.
Mas é isso, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Tempo é o fator que ninguém consegue dilatar, todo mundo tem o mesmo, o dia é o mesmo para todos. E quando a gente se dispõe a doar e entregar um tempo da nossa vida profissional que é super atarantada a um projeto, é motivo de honra, a gente tem que agradecer. Então, eu agradeço muito por vocês dedicarem esse tempo aí a esse nosso projeto, que é o Legal Ops com Celina, que tem a ideia de formar, informar, levar conhecimento e poder trazer essa pauta aí para a grande área, né, do Legal Ops, da área jurídica como um todo. É isso, queridos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, viu? Muito bom. Conversa muito boa. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Até mais. Obrigada Até mais, e mais gente. uma vez, obrigada Pod Factory pela oportunidade de dar esse espaço pra gente executar esse projeto. Um abraço.